Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para nós tentarmos esclarecer um pouco de muitas dúvidas de muitos preletores, muitos pregadores sobre a vida de Jefté, que tem surgido uma grande polêmica a respeito do voto em que Jefté fez. Eu pergunto para você, Jefté, ele sacrificou ou não a sua filha? Se nós vamos analisar um pouco sobre Jefté, no capítulo 11 de Juízes, a partir do verso 1, já começa dizendo assim: era então Jefté, o Gileade, valente e valoroso. Essa expressão é a expressão de Deus a respeito da pessoa de Jefté. Enquanto os irmãos de Jefté via Jefté como um filho bastardo, né, porque Jefté ele foi fruto de uma traição, né, com uma prostituta. E os irmãos de Jefté eles não queriam que Jefté herdasse com eles a herança, porque ele era um filho bastardo, ele era um filho fruto da traição. Então, devido às retaliações, às perseguições no seu lar, Jefté, então, ele resolveu ir embora, né? E ele saiu da sua casa e foi para Tobi, né? E chegando lá, os filhos de Amon se levantaram contra o povo de Israel, mas não tinha ninguém ali em Israel para guerrear, para tomar frente da batalha contra os exércitos de Amon. Foi então que os anciãos daquela época lembrou de Jefté. Jefté, ele era um homem valoroso e valente. Ele era um homem destemido, ele era um homem corajoso, né? Então, os anciãos foram até Tobi para chamar Jefté para voltar e ser cabeça deles, e para que ele tomasse frente nessa batalha contra o exército de Amon. Jefté, ele aceitou a proposta desde que ele se tornasse o cabeça, né, e estivesse na frente daquele povo. Nós vamos observar aqui no decorrer da história, Jefté ele tentou invitar uma guerra contra os filhos de Amon, né, através de palavras, de conselho, só que o rei de Amon, eles resistiram, eles insistiram em querer guerrear contra Israel para tomar a terra que eles acharam que era dele. Aqui no versículo 29, está dizendo assim que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Então o versículo 1 diz que Jefté ele era valente e era valoroso. E o verso 29 diz que o Espírito do Senhor, né, veio sobre Jefté. É bastante interessante quando a gente observa a palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz assim que não andará dois juntos se não tiver de acordo, né? E Deus ele não está de acordo com o pecado, ou quem deve na prática do pecado. Então, se o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e se na visão de Deus Jefté era um homem valente e valoroso, então nós possamos observar que Jefté ele era um observador das leis de Deus, ele era um cumpridor das leis de Deus, né? Antes de ir para a guerra, Jefté faz um voto. Aqui no verso 30 ele diz: e Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, será que isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Aqui está muitos questionamentos a respeito desse voto. Foi um voto meio imprudente? Sim, porque Jefté não precisava de ter feito esse voto.
Porque com toda certeza Deus já tinha aprovado Jefté. O Espírito do Senhor já havia se apoderado de Jefté. Jefté já estava pronto para destruir o exército de Amon. Então esse voto aqui, ele foi um voto precipitado. E o que acontece? Ele vai para a guerra, vence o exército de Amon e ele volta para sua casa. No verso 34, vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com atufe e com dança. E era ela só, quer dizer, a única filha. Não tinha outros filhos ou outras filhas, né? Ela era a filha única. Quando Jefté chegou e que viu a sua filha saindo da sua casa ao seu encontro, Jefté então, ele diz assim: ah, filha minha, muito me perturbaste, e és dentre os meus os que me perturbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Jefté, ele ficou realmente totalmente descontrolado quando a primeira pessoa que ele viu saindo da sua casa foi a sua única filha ao seu encontro. Jefté, ele ficou completamente perturbado, triste, né? Ele até se arrependeu porque ele abriu a boca ao Senhor a fazer esse voto. Mas qual é o motivo dessa tristeza de Jefté? Qual é o motivo de Jefté ficar totalmente perturbado quando a primeira pessoa que lhe saiu ao encontro foi a sua filha? A perturbação de Jefté aqui é muito clara. Jefté tinha apenas uma única filha. E naquela época era necessário que as pessoas viessem deixar descendência, né? Como Jefté havia feito esse pacto, essa aliança, esse voto com o Senhor, de apresentar ao Senhor aquele que saísse primeiro ao seu encontro. Então Jefté agora ele tinha que cumprir esse voto. E qual é o voto que Jefté... Que tipo de voto é esse? Irmãos, é muito simples. Se você pegar a Bíblia, você vai observar que entre alguns versículos tem algumas letrinhas pequenininhas, né? Você vem aqui no rodapé da palavra de Deus e você vai encontrar o esclarecimento desse voto. Eu andei aqui no rodapé e procurei o esclarecimento desse voto, aqui no verso 34, e caiu lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 18, no verso 5, né? E no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Ali fala sobre o voto de Ana. Ana estava desesperada, era virgem, né? Ela não concebia filho e ela queria dar filho a Eucana. Foi então que ela orou, chorou, se humilhou na presença do Senhor e o Senhor concedeu para ela um filho. O Senhor abriu a margem dela. Antes disso, Ana, ela fez um voto ao Senhor, dizendo que se o Senhor ouvisse a oração dela e desse para ela um filho, ela apresentaria aquele filho ao Senhor. Aquele filho seria do Senhor, para servir, para ministrar na casa do Senhor. Depois que Samuel nasceu, Ana desmamou Samuel, né? E ofereceu um sacrifício e entregou Samuel, né, para o sacerdote ali. E então Samuel, ele cresceu dentro do templo, servindo ali dentro do templo, e foi um grande sacerdote e também um grande profeta naquela época. Então foi isso que aconteceu com Jefté. Quando fala aqui que eu oferecerei em holocausto, porque Jefté, ele não ia somente entregar a filha dele para o serviço da casa do Senhor, como na entrega teria que ter também uma aliança, um sacrifício, um pacto.
para que ela fosse consagrada para Deus. E como ela sendo consagrada a Deus, exclusivamente para Deus, né, ela não poderia mais casar, ela não poderia mais ter contato com nenhum homem. Então, essa foi a razão de Jefté se lamentar. Ele teria que cumprir esse voto e a filha dele não daria descendência para ele. Até então, se Jefté estivesse falando a respeito de sacrificar a sua filha em um holocausto, ele estaria contradizendo a palavra de Deus. Nós vamos observar aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, no verso 10, vamos ler a partir do verso 9 e 10. O tema aqui é assim: as abominações das nações proibidas. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderá a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamento, nem quem consulta os espíritos adivinhantes, nem mágicos, nem quem consulta os mortos. Mas a primeira proibição em que o Senhor manifestou que através de muitas foi esta: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Então Deus sempre abominou essa prática, inseticídio, né? Isso aí, quem pratica essas práticas de sacrifícios humanos são as nações pagãs que ofereciam sacrifício a Moloque, né? Sacrificava crianças. Então é impossível Jefté ter feito esse voto. Jefté, conhecendo as leis de Deus, conhecendo a vontade de Deus, ele sendo um homem valente e valoroso de Deus, ele sendo um homem cheio do Espírito Santo de Deus, jamais Jefté iria fazer um voto de sacrificar um ser humano para Deus, porque isso é totalmente abominável aos olhos de Deus. Por que Jefté conhecia as leis de Deus? Aqui no capítulo 12, no versículo 7, fala que Jefté julgou a Israel 6 anos, e Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado na cidade de Gileade. Então ele foi juiz em Israel, ele conhecia as leis de Deus completamente. Então, irmãos, não vamos criar polêmica com algo que é tão simples, né? Com algo que está tão estampado aos nossos olhos, né? Não vamos deixar com que muitos pregadores venham implantar no nosso coração que Jefté sacrificou, matou a filha dele. Não. Deus, ele abomina sacrifícios dos seres humanos, né? Então aqui Jefté, ele era um homem valoroso aos olhos de Deus, valente aos olhos de Deus. O Espírito Santo de Deus revestiu Jefté para a batalha, e depois da batalha Jefté ainda julgou Israel, né? 6 anos. Então dá para nós compreendermos aqui que o lamento de Jefté, quando ele contemplou a sua filha, é porque a sua filha não poderia dar descendência para ele. Esse foi o motivo da lamentação de Jefté. Deus abençoa e até a próxima. Deixa aí o seu link aí, tá? Deixa um joinha aí e vamos nessa. Deus nos abençoe em nome de Jesus.